Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao segundo dia do nosso evento, a Semana da Elétrica, e a oficina Segurança do Trabalho NR10. O meu nome é Naine Rodrigues e eu sou aluna do curso de Engenharia Elétrica do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Sejam bem-vindos ao nosso workshop. Peço a todos que mantenham o microfone e a câmera desligados, por gentileza. Caso ocorra algum imprevisto durante a chamada, fique atento aos seus e-mails, pois será enviado um novo link no e-mail cadastrado. Vocês podem mandar suas dúvidas no chat, que serão respondidas ao final do workshop. A oficina Segurança do Trabalho NR10, ela vai ser palestrada por José Ramos Alves Barroso. Ele é engenheiro eletricista desde julho de 2010, pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho e docência na educação profissional e tecnológica. Ele também possui formação técnica em segurança do trabalho. Ao longo da sua carreira, ele prestou 26 anos de serviço à CEMIG e trabalhou também na Fundação Educacional Montes Claros. Atualmente trabalha no IFMG como professor efetivo nos cursos técnicos em eletrotécnica e segurança do trabalho. Passo agora a palavra para o nosso ilustre palestrante. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos falar um pouco sobre NR10, mas não tem como a gente falar em NR10 sem falar em outros pontos referentes à segurança do trabalho. Então, a gente vai entrar também em outros pontos, não exclusivamente em NR10. Como ela falou, eu trabalhei na CEMIG por 26 anos e meio e sempre a gente tinha alguma dúvida sobre segurança, sobre como trabalhar. O medo, nós que principalmente quem entra na área, quando eu comecei, então o medo é muito grande. Mas não existe risco para aquele que trabalha dentro das normas. Então, basta você o quê? Trabalhar corretamente. Ah, Barroso, você sempre trabalhou certinho? Não, gente, eu falo mesmo. Hoje nem era para mim estar aqui. Hoje, as diversas situações que eu já passei, hoje talvez não era para mim estar. Já aconteceu, por exemplo, de cair de poste mais de 10 vezes, descer escorregando, utilizando espora. Curtos, foram vários curtos, eu em cima, que eu mesmo provoquei por falta de negligência mesmo. Mas nós temos que buscar segurança. Não adianta. Igual, por exemplo, pelos riscos que eu passei, por falta, muitas das vezes, de conhecimento, hoje eu trabalho para que isso não mais aconteça. Passar a apresentação aqui para vocês. Pessoal, igual falando, ela falou aí, meu nome é José Ramos Alves Barroso, todo mundo me conhece como Barroso. Hoje eu coordeno também o curso técnico em eletrotécnica. Tem meu e-mail aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem anotar e depois me perguntar. Barroso, você sabe tudo sobre NR10? Não. A gente nunca sabe tudo sobre segurança, mas a gente tem que trabalhar para cada vez mais a gente melhorar, ter uma melhor, trabalhar melhor referente à segurança. Hoje, a segurança melhorou muito com a NR10. Se pegar ali antes de 2004, a NR10
ela falava pouco sobre segurança. Então, a partir de 2004, com a nova NR10, que realmente ela teve, vamos dizer assim, passar a englobar mais os riscos existentes. Todos nós sabemos da importância da eletricidade, os benefícios que ela traz, mas principalmente a gente merece mais atenção que aos riscos. Os riscos, eles estão ali. E os riscos, ele não atinge somente nós trabalhadores, mas eles atingem também o quê? Pessoas que estão ali do lado. E esse é o trabalho que o quê? Que nós, profissionais da área elétrica, temos que trabalhar também. Nós temos que chegar para o pedreiro e falar para ele, ó, você está com um vergalhão muito próximo à rede elétrica. Você tem que tomar cuidado. Vai fechar um curto ali. Aí, você tem que chegar para o seu vizinho e falar assim, ó, fulano, não contrata qualquer um para fazer o serviço aqui de sua casa, não. Contrata uma pessoa que tem um certo conhecimento. Porque pode acontecer um risco aí, ó, e ele fechar um curto aqui, colocar fogo aqui na casa da senhora, ou mesmo ele que sofreu um acidente, cair aí e falecer. E o que vai acontecer? A senhora é corresponsável, a senhora contratou o serviço dele, mesmo sabendo que ele não tinha experiência nenhuma. Então, qual que é o objetivo da norma regulamentadora NR10? É pregar pela segurança que seja direta ou indiretamente envolvidos com instalações e serviços em eletricidade. Igual eu falei com vocês, a primeira publicação sobre a NR10 vem lá de 1978. Mas o que acontecia? Ela não falava nada sobre os riscos existentes. Apenas falava o quê? Que a gente tinha que ter cuidado e trabalhar segundo orientações, com segurança. Mas já a nova NR10, como ela é conhecida a partir de 2004, ela passou o quê? A ter penalidade para quem não trabalha com segurança, passou a ter penalidade para o dono da empresa que não prega a segurança. Então, ela passou a ter todos, vamos dizer assim, os itens mais importantes referente à segurança. Ah, mas lá tem o que tem lá eu tenho que fazer só aquilo? Não. Porque referente à segurança, tem vários itens pequenos que a gente tem que ficar de olho. A gente tem que trabalhar para que o acidente, ele nunca aconteça. Um dos pontos principais que aconteceu com a NR10 foi o quê? O direito de recusa, que não existia antes de 2004. O que é esse direito de recusa? Nós, eletricitários, técnico, eletricista, engenheiro, você está protegido legalmente em recusar qualquer atividade que não vai te dar total segurança na execução. Então, se você chegar ali em uma determinada atividade e você vê algum risco ali existente,
Então, você pode o quê? Você pode recusar executar aquela atividade. Até que aquela situação seja regularizada. Ok? Outra coisa. Então, obriga também que os projetos de empresas contenham o quê? Os conceitos de segurança, os dispositivos que ali existem e os recursos para impedimento de reenergização. Ah, Barroso, antes não existia isso, não? Não, não existia. Tanto que antigamente existia uma palavra muito utilizada que era o asta. Todo mundo fala assim, oh, vamos fazer o asta ali. Oh, que maravilha. O asta era o quê? Abrir, sinalizar, testar e aterrar. Era somente isso e acabou. Não tinha impedimento de religação, reenergização do circuito. Mas já com a nova NR10, passou a ter também o recurso para impedimento de reenergizar. Ah, mas esses serviços é só para quem trabalha em instalações elétricas, é só para eletricista, técnico e engenheiro. Não, gente. Todo aquele que vai trabalhar próximo à rede elétrica, ele tem que ter um treinamento referente àquele circuito. Não sei se vocês já viram, mas teve um vídeo que ficou muito tempo aí passando de um acidente lá no Amazonas. Um senhor foi podar uma árvore e essa árvore estava passava lá junto dela uma rede de média tensão. No ele podar um galho, quebrou o fio de média tensão. Aí o que aconteceu? Ele levou um choque, caiu lá de cima e faleceu. Aí o que acontece? Todo mundo quer ajudar. Todo mundo é bonzinho. Foram lá, chegou dois rapazes e foram ajudar esse senhor. O fio partido lá do lado. Aí o que aconteceu? Pegaram o senhor, foram deslocando. Um deles encostou novamente no fio que estava caído. Só que o que aconteceu? O fio estava ligado. E os dois também vieram a falecer. Então, todo trabalhador que vai trabalhar próximo à rede elétrica, próximo a um circuito energizado, ele tem que ter treinamento. Se a rede não tiver completamente desenergizada, ele não pode executar aquela tarefa. Outra coisa é o seguinte: muitas pessoas acham que o que mata a pessoa são os efeitos elétricos. Mas, na realidade, são o quê? São os efeitos térmicos que o eletrocutamento causa. É por isso que o quê? Que todo trabalhador que vai intervir na rede elétrica, ele tem que usar o quê? Uma roupa anti-chama. Por que isso?
para eliminar que aquela roupa incendeie. Ah, a roupa não vai queimar? Não vai. Só que ela não vai provocar chama. Um exemplo foi o último acidente que houve com a CEMIG aqui na rede elétrica, com o funcionário da CEMIG mesmo, que teve morte, foi um colega nosso ali próximo ao Roxo Verde. O que foi fazer? Ele foi fazer um serviço de média tensão, fechou um curto lá, encostou na rede e ele chegou a falecer. Eles chegaram a descer ele embaixo, mas toda a roupa dele queimou. Aí ele teve queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau. Então ele não resistiu e veio a falecer. Então, a principal causa de morte são os efeitos térmicos. E existem vários outros motivos também que vai ocasionar, que são indiretamente ligados ao choque elétrico. A gente vai ver lá na frente. Só, pessoal, o que acontece? Ah, Barroso, a gente está tendo um treinamento de NR10. Não. Nós estamos tendo aqui o quê? Um bate-papo referente à segurança e referente à NR10. Por quê? Primeiro, o treinamento de NR10, gente, na realidade, o primeiro treinamento, ele tem 40 horas. Ah, Barroso, então eu fiz o treinamento de 40 horas, posso trabalhar em qualquer área. Não. Esse treinamento de 40 horas é segurança, instalações e serviço com eletricidade. Para você trabalhar no sistema elétrico de potência, você tem que fazer mais um treinamento de 40 horas. Então, são 2 treinamentos. E a cada 2 anos, mais um treinamento de 20 horas. Ok? Eu pus aqui só o primeiro treinamento para vocês verem como está lá na NR10, no anexo 2, como que é o treinamento de NR10, como ele é grande. Então, tem 40 horas, eu ainda acho uma carga horária muito pequena para você trabalhar todos os itens. Então, você tem aqui a introdução à segurança, riscos em instalações, técnicas de análise de risco. Então, se você pega aí só as técnicas de análise de risco, já toma um bom tempo ali para você trabalhar. Medidas de controle do risco, desenergização, o que é, aterramento funcional. Então, tudo isso, equipotencialização. Então, tudo isso vai estar incluído nesse treinamento. Normas brasileiras, somente a NBR 5410, a 14039, as regulamentações do Ministério do Trabalho, equipamentos de proteção coletiva, proteção individual, rotina de trabalho, documentações de instalações elétricas. Então, tudo isso a gente vai ver no treinamento de NR10. Não é que a gente vai ver isso aqui, não. A gente não tem tempo para ver isso aqui, não. Riscos adicionais, altura, ambiente confinado, áreas classificadas, umidade, condições atmosféricas, proteção e combate a incêndio. Então, tudo isso a gente vê no treinamento de NR10. Ah, Barroso, eu já fiz o meu treinamento de NR10,
beleza, eu trabalho aqui na empresa tal. Olha, eu trabalho na Nestlé. Eu já tenho treinamento da NR10. E tô indo lá para Excel. Então, eu já tenho treinamento de NR10, eu não preciso fazer novamente. Eu fiz, não tem nem uma semana que eu terminei. Ao chegar na Excel, você terá que fazer novamente o treinamento. Só que vai ser o quê? Essa reciclagem de 20 horas. Por quê? Porque os riscos são diferentes. As situações são diferentes. Então, toda empresa, você mudando de uma empresa para outra, você tem que fazer novamente o treinamento. Porque todos os riscos, eles são diferentes. Nenhuma empresa é igual à outra. As normas das empresas são diferentes. Você pegar a norma de segurança da Nestlé, não é a mesma norma de segurança da Novo Nordisk, ou da ESEC, ou da CEMIG, ou da fábrica de cimento. Então, cada uma, o que acontece? Possui uma norma de segurança diferente. Ah, mas a NR10 não é a mesma? É sim. A NR10 é o quê? A NR10 são as condições mínimas de segurança. Igual se você pegar a NR, o que ela fala lá? Não sei se vocês já pegaram por curiosidade e verificar lá o que fala que é um acidente. Se você pegar lá, ela fala o quê? Que acidente é todo evento não programado que ocasione morte ou dano permanente ao trabalhador. Vem cá. Se eu sofrer um acidente aqui, ó, eu quebrei meu braço e meu braço voltou ao normal, não é acidente, não? Qual empresa que vai trabalhar com essa mentalidade? Para ser um acidente, ou a pessoa tem que ficar aleijada ou morrer? Vocês que estão iniciando agora, a maior parte de vocês que estão iniciando agora, vocês têm que colocar na mentalidade o quê? Que acidente é todo evento não programado que interfere negativamente na atividade. Não importa se a pessoa morreu, se a pessoa, não, só teve um cortezinho aqui no dedo, ó. Mas se você trabalhar aquela situação, o que vai acontecer? Ela não vai voltar a acontecer. Então, você elimina aquele risco. Então, o trabalhador não foi acidente, não. Ó, eu estava trabalhando lá em cima do poste, tinha umas 5 pessoas embaixo, deixou cair um alicate, mas não caiu na cabeça de ninguém, não, caiu no chão. Não é acidente, não. Ó, não estragou o alicate, não teve nada. Mas o que acontece? Se você não trabalhar esse acidente, ou quase acidente, ou situação de risco, como cada um prefere chamar, ele vai acontecer novamente. Então, você tem que trabalhar para quê? Para que essa situação ela não aconteça novamente. Então, vocês, ao entrarem numa empresa, vocês têm que trabalhar para que a norma da empresa seja bem mais segura do que a norma.
Então, temos que trabalhar com bem mais segurança. Igual como eu falei com vocês, a NR10 estabelece os requisitos e condições mínimas na implementação de medidas de controle de sistema preventivo, para garantir a segurança e saúde dos trabalhadores, que direta ou indiretamente estejam em instalações elétricas e serviços com eletricidade. Ela se aplica a todas as fases. Aplica na geração, lá na usina, na implementação, ali na instalação do sistema fotovoltaico, na linha de transmissão, na distribuição e, principalmente, que hoje muitas pessoas não dão importância nenhuma, que é a área de consumo. É a indústria, é o apartamento, é ali uma padaria. Então, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação e manutenção das instalações elétricas, observando as normas técnicas oficiais estabelecidas e competência, na ausência delas, normas internacionais. Mas o que acontece? Hoje, quase todas as empresas já possuem uma norma ali de segurança que engloba todos os aspectos. Hoje, a segurança em eletricidade, ela está bem vamos dizer assim, ela está bem normatizada. Todas as intervenções em eletricidade devem ser adotadas medidas de prevenção de controle de riscos e de outros riscos adicionais, mediante técnicas de análise de risco, de forma a garantir a segurança e a saúde do trabalhador. Ah, Barroso, análise de risco, como que é feito? Basta eu chegar lá e fazer a análise na hora lá da atividade? Claro que não, né, gente? A análise de risco, ela é bem mais profunda. Ela pega desde lá da programação. Eu vou programar uma atividade, eu já tenho que saber fazer uma análise. Vamos fazer um serviço em tal localidade. Faz de conta que você tem uma atividade para fazer, para instalar um equipamento, por exemplo, lá em Francisco Dumont. Você já tem que juntar a equipe e programar. Vamos fazer uma análise de risco. Vamos fazer o quê? Uma análise preliminar de risco. O que é essa análise preliminar de risco? Às vezes eu nem conheço o local lá. Nem sei onde é. Eu sei que é lá em Francisco Dumont, lá numa região rural, lá no meio dos cafundó, lá no meio do mato. Então eu já tenho que prever, lá pode ter isso. Lá pode acontecer, ter essa situação. Eu vou juntar com a turma, eu já programo lá, são 5 elementos a turma, eu vou juntar os 5 elementos e fazer minha programação. De preferência, com a participação do técnico de segurança e do supervisor. Para que não fique nenhum item ali sem eu analisar.
Ó, vou ver, ó. Lá pode haver, o poste lá pode estar podre. O que que a gente vai fazer se tiver essa situação? Ó, eu posso colocar um poste lá do lado e amarrar, já que eu não vou com um caminhão Munk lá no local. É no meio do mato. Lá pode haver abelha. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrumar uma roupa que vai me proteger da abelha, para que eu possa fazer a remoção dela do local. Porque senão, o que, é que vai acontecer? Eu vou chegar lá no local, olha que eu ver lá, tem um enxame de abelha, eu vou, ó, deixar a tarefa e vir embora. Ou arriscar fazer, levar uma picada, acontece de ter alguma pessoa alérgica lá, o que, é que vai acontecer? Pode até haver uma morte por causa de uma simples abelha. Por causa de uma análise o quê? Mal feita, uma análise preliminar de risco mal feita. Aí eu tenho também o quê? Análise de risco. Eu tenho primeiro a análise preliminar de risco que eu faço bem antes, lá, a hora que eu pego a atividade para fazer, lá no escritório mesmo, junto com a turma. A hora que eu chego no local, eu vou fazer o quê? Minha análise de risco. Que muitas das vezes, muita gente conhece o quê? Conhece como análise ao pé do poste. Que eu chego no local, a hora que eu chego no local, eu vou analisar os riscos ali existentes. Às vezes, até mesmo antes de fazer uma sinalização ali. Por quê? Eu tenho que saber quais os riscos que eu tenho ali, ó. Eu tenho condições de fechar tal local. Não sei se vocês já repararam, por exemplo, no centro, já aconteceu, por exemplo, sábado passado, eu passando no centro, aquele movimento todo dia dos pais, um pessoal fazendo um serviço na rede de telefone lá, só colocaram uns conezinhos no local. Não colocaram nenhuma barreira ali, fechando. O cara trabalhando lá em cima, podia cair um alicate, uma chave de fenda, um martelo na cabeça de alguém que estivesse passando ali. Não colocaram o quê? Tinha que fazer uma sinalização e fazer ali um curralzinho, uma passagem ali para as pessoas que estão transitando não passar junto dos carros. Então, fazer um caminhozinho ali, ó, separado por cone e por uma fita ali zebrada, para que desse para a pessoa passar com segurança. Então, tudo isso tem que prever o quê? A hora que chega lá para fazer essa análise de risco. Que é aí que você vai enxergar, o que você chega lá, que você vai enxergar realmente todos os riscos existentes. Nós temos condições de fazer um desligamento? Já aconteceu, por exemplo, da turma que eu trabalhava chegar para fazer uma determinada tarefa, a hora que a gente ia abrir a chave, o que acontecia? A cruzeta, aquele poste, aquela madeira que fica em cima do poste, ela tinha secado tanto que a chave, ela foi quando colocou a madeira, estava mais verde, que a chave estava solta. Não tinha como abrir a chave. E aí? O que você vai fazer? Você vai arriscar abrir uma chave lá e essa chave tombar? Ou você vai falar assim, não, não tem condições de eu executar essa atividade. E é isso que nós temos que fazer uma análise perfeita. E tem também uma análise pós-tarefa, que é o quê? Após você executar aquela atividade, você tem que falar assim, ó, o que deu errado?
Vamos anotar aqui como foi a atividade. Ó, a atividade foi dessa forma. Nós poderíamos ter melhorado nesse ponto. Ou nós fizemos dessa forma, ó, foi bem melhor do que fala lá no POP. Hoje, a maior parte das empresas trabalham com POP. O que é POP? É um programa operacional padrão. Então, todas as atividades, elas já são especificadas como se deve fazer. Igual, por exemplo, tem lá, abertura de uma chave. Eu tenho o procedimento, o passo a passo ali, de como que é feita aquela atividade. Eu tenho um programa operacional padrão. Então, a maioria das empresas hoje possui POP, Programa Operacional Padrão, de todas essas atividades. Tem uma... Parar essa apresentação aqui, mostrar para vocês esse modelo. Aqui é um modelo de uma análise preliminar. Esse aqui foi do 5º rodeio, lá de 2014. Mas não mudou, não. O que é um rodeio? Todos os anos existe um rodeio entre as empresas distribuidoras, entre as linhas de transmissões, as empresas de transmissão de energia, rodeio entre os profissionais da área elétrica, principalmente os eletricistas. Como que é esse rodeio? Eles vão fazendo as atividades de acordo à norma, de acordo com um procedimento. E nesse procedimento é feito a análise. Então, eles têm que fazer análise de risco seguindo essa orientação. Se vocês entrarem lá na internet, vocês vão ver muitas e muitas análises de risco. Cada uma o quê? Cada uma diferente da outra. Aí, se você pegar, tem aqui, ó, contato acidental com condutores ou equipamento energizado. O que você pode fazer para evitar? Quais são os controles? Aplica? Não aplica? Presença de tensão elétrica indevida. Aplica? Não aplica? Ocorrência de curto-circuito. Exposição à chama. E vai os itens ali que você vai o quê? Vai controlar. Queda com diferença de nível. Queda de mesmo nível por escorregões e tropeços. Eu tenho que inspecionar o ambiente, remover algum obstáculo. Tem um buraco ali, eu vou... Gente, mas eu vou ter que tapar um buraco para fazer um serviço em cima do poste? O serviço é no poste, o que é que tem a ver um buraco? Gente, a pessoa está trabalhando em cima. Quem ficar embaixo vai ficar fazendo o quê? Olhando para cima. Ele não vai olhar para baixo, para aquele buraco, não. Se ele não tapar, o que vai acontecer? É um acidente com quem está lá embaixo. Com quem está embaixo. Ataque de animais, exposição aos raios solares, ruído, corpo estranho, e assim vai. E tem aqui, são outras análises, mas depois vocês podem verificar, procurar na internet análise de risco lá, e vocês vão ver lá que existe vários tipos de análise de risco. Eu lembro quando eu trabalhava
lá na década de 80, que a CEMIG começou a implantar análise de risco, aí o que acontecia? Passava para a gente, para a equipe. Trabalhava numa equipe de manutenção, aí mandava a gente fazer análise de risco. O que a gente pensava? Gente, isso é perda de tempo. Olha, a gente fazer análise, o tempo que a gente vai perder fazendo essa análise com essas tanto de atividades que a gente tem que fazer. Pensava realmente a gente tinha essa mentalidade. As pessoas antigas trabalhavam na área elétrica, quase todos tinham essa mentalidade. Então, a gente tinha que mandar, na época eu trabalhava em Brasília de Minas, e a gente tinha que mandar para o engenheiro responsável aqui, toda semana, as análises de todas as atividades que a gente fazia. Você sabe como que a gente fazia? Chegava na semana, a gente trabalhava tranquilo. Aí, sexta-feira, a gente pegava a parte da manhã, pegava uma atividade cada um, vai ser, toma fulano, faz essa, fulano essa, fulano essa. A gente já tinha feito a atividade, ia fazer análise de risco. Eu pergunto para aqui. Agora, eu falo, no início eu falei com vocês, hoje era para mim estar morto, não era para mim estar aqui não. Já 3 postes quebrou comigo em cima, que eu comecei na CEMIG, eu fui seguindo, de baixo para cima. Entrei como aprendiz, CEMIG, era um convênio que tinha entre a CEMIG e Senai, depois eletricista, e fui subindo, fui me aprimorando, fui estudando. Mas, igual eu falei com vocês, já subestação, aqueles arcos que vocês vê, aqueles arcos que vocês vê aí em filmagem, eu acho que eu já fechei mais de 100. Já tirei mais de subestação, mais de 20 vezes fechando esses arcos, fechando esses curtos. Foram muitas vezes. Às vezes chegava para fechar uma chave, a gente não corria, não olhava o circuito, não. O pessoal chama correr circuito. A gente não corria o circuito, não. A gente já chegava lá, ó, vamos fechar a chave, vamos fechar o transformador. Aí o que acontecia? A rede ainda estava em curto. Só via fogo e eu sei lá, ó, a única coisa que eu podia fazer era o quê? Cruzava os braços e esperava a chave cair. E eu lá de baixo. Só via fogo. Você não podia fazer mais nada. Falta de quê? Falta de uma análise de risco. Falta de chegar e falar assim, não, primeira coisa a fazer é o quê? Vamos correr o circuito, verificar se não existe nenhum curto, não. A gente pensava o quê? Não, correr circuito é perda de tempo. Às vezes, em 10 chaves, você vai achar uma que o curto permanece. Mas, o que acontece? Existe. Às vezes tinha cabo caído lá, e o cabo, na hora desarmou. Cheio de gente embaixo ali, terceiros passando, a gente chegava e fechava a chave. Por quê? Porque não tinha um procedimento padrão também referente a isso. Que a nova NR10 colocou. Da necessidade de quê? Da segurança. As medidas de controle devem pegar as demais iniciativas da empresa. Aquilo que eu falei. Toda empresa, o que acontece? Ela tem sua norma de segurança. E sua norma de segurança, normalmente, ela tem que ser superior à NR10.
As empresas são obrigadas a manter esquema unifilar atualizado das instalações elétricas, com especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção. Aí vocês me falam assim, Barroso, mas para que isso? Eu falo com vocês imaginam aí um instituto, aí tem o ODAC lá, que faz todo o trabalho elétrico lá. Aí o ODAC sai de férias. Fecha um curto ali no campus. Aí eu pergunto, a pessoa que chegar e vai saber qual chave que ele vai ter que desligar? Então, o que que acontece? Tem que ter um diagrama para que possa acompanhar todo o sistema. Os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW devem construir e manter o prontuário de instalações elétricas, contendo, além do disposto no artigo 10.2.3, no mínimo. Pessoal, eu vou perguntar para vocês. Vocês me respondem. Você sabe me indicar por que 75 kW? Alguém aí? Pessoal, estão me ouvindo? Sei não, viu, Barroso? Não, né? Pessoal, por que 75 kW? Às vezes a gente tem dúvida sobre por que é que está falando aqui 75 kW? Igual, por exemplo, qual que é a minha instalação? Tem quanto? Pessoal, existe, igual todos vocês sabem, que existe o quê? Padrão monofásico, bifásico, trifásico e o trifásico tem também aqueles consumidores maiores, são consumidores de média tensão. Então, até 75 kW, o consumidor ele é de servido e alimentado e medido em baixa tensão. Passou de 75 kW, ele passa a ser atendido em média tensão. Então, por esse motivo, que tem que ser o quê? Tem que ser um procedimento específico. As condições de segurança são bem diferentes. Ok? Então, é por isso que coloca o limite de 75 kW. Justamente porque a partir de 75 passa a ser alimentado em 13.800 em média tensão. Deve conter no mínimo que conjunto de procedimentos, instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde implementadas relacionadas a essa NR e medidas de controle. Então, tem que estar lá as medidas de controle que vai utilizar, igual, por exemplo, o Instituto. Ali na chegada é a subestação consumidora. Então, ela é acima de 75 kW. Então, que tem que ter os procedimentos ali que vai utilizar em algum caso que possa acontecer.
documento das inspeções e medições do sistema de proteção contra descarga atmosférica e aterramentos elétricos. Então, tem que ter o quê? Os documentos dessas inspeções. Eu tenho que chegar lá e fazer a medição, chegar lá e fazer a medição do meu aterramento. Eu tenho que ter o quê? Uma resistência máxima ali. Que normalmente, segundo a norma, é 10 ohms. Só é muito difícil, dependendo da situação. Chega nessa época seca agora e tenta conseguir 10 ohms numa malha de aterramento. Às vezes é muito difícil. Às vezes eu cheguei a uma época eu trabalhei na CEMIG, na área de inspeção de subestação consumidora. Aí a gente ia lá, fazia as inspeções, ou tinha uma ligação nova. Quando tinha uma ligação nova, o que os espertinhos faziam? Enchia o buraco lá onde estava o aterramento de água e de sal, para pegar um campo maior ali, para dar esses 10 ohms. O que eu tinha que fazer? Eu não vou poder fazer a medição, não, porque eu vou ter que esperar essa terra secar. Porque dependendo do local, você não consegue 10 ohms de forma alguma. Especificações dos equipamentos de proteção coletiva, individual e o ferramental. Então, tem que constar lá. Documento comprobatório da qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos trabalhadores e dos treinamentos realizados. Então, todo treinamento que o profissional que vai trabalhar naquela área ali tem que constar nessa documentação. Resultado dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de proteção individual e coletiva. Ó, Barroso, eu tenho que fazer um teste nos equipamentos. Eu tenho a vara de manobra lá, ó. Nunca foi feito teste, não. Meu Loadbuster já tem 20 anos que eu tenho ele, ó, tá novinho. Eu quase nem usei. Tenho 2 em 2 anos. Eu tenho que fazer um teste em todos esses equipamentos. Na minha luva, todas as minhas luvas, minha luva de meio kV, 1 kV, 17 kV, 25 kV, eu tenho que fazer o teste nela. Aí eu falei aqui Loadbuster. Você sabe o que é um Loadbuster? Alguém aí sabe? Pessoal, quando você vai abrir uma chave de média tensão, passou de 5 kW, ela dá um arco. Aqueles arcos que vocês vê mesmo, aquele cara abre a chave lá, é aquele arco mesmo que você vê na filmagem. Aí o que acontece? Existe um equipamento que chama Loadbuster, que é um extintor de arco elétrico. Aí, cada operação que você faz nele, você, igual, por exemplo, cada vez que for abrir uma chave trifásica, você, no mínimo, vai fazer 3 operações. Então, você tem que ir lá
e ir marcando. Hora que você fazer uma quantidade de operações, normalmente 1.000 operações, aí, se não deu os 2 anos, você tem que parar o equipamento. Ah, mas 1.000 operações é muita coisa. É não, para quem trabalha na área elétrica, quem trabalha no sistema elétrico de potência, é muito pouco. Às vezes, num dia, você chega ali, abrir 20 chaves. Se você for fazer uma manobra grande, aí existe várias chaves ali, por exemplo, cada circuito ele faz que é 3 chaves, cada vez que você for abrir é 3. Se você abriu e fechou ali 3 chaves, 3 circuitos, já é 3 vezes 3, 6. 3 abriu, 3 fechou, vezes 3 fases cada uma, 18. Então, é uma quantidade mínima de chave. Poucas. Certificações dos equipamentos e materiais elétricos em fases classificadas. Relatório técnico das inspeções atualizadas com recomendações, cronogramas de adequação. Igual você vai fazer uma inspeção, igual eu falei, na subestação aí do Instituto. Você tem noção, ó, eu vi ali, tem um ponto ali, ó, um ponto quente. Antigamente, você descobria um ponto quente, era só depois do conector tá queimado. Hoje não. Hoje você chega no celular ali, ó, baixa um programa, tal, você já consegue verificar a uma determinada, com o termo visão, você consegue pegar o ponto quente ali nas conexões. Aí você tem que programar para fazer a manutenção. Não pode deixar. Aí eu falei com vocês que todas as pessoas têm que ser o quê? Qualificado, habilitado, capacitado e autorizado. O que vem a ser isso? Igual, por exemplo, um profissional que está fazendo, vocês estão fazendo engenharia elétrica ou fazendo um curso técnico em eletrotécnica. Vocês estão fazendo o quê? Uma qualificação. É esse primeiro ponto aí, ó. Todo profissional para trabalhar na rede elétrica, ele tem que ser qualificado, habilitado, capacitado e autorizado. Então, esse curso que vai te qualificar. Habilitar, a habilitação. Depois de você ter feito a qualificação, tem o conselho de classe. Igual dos técnicos, tem o conselho de classe dos técnicos e do engenheiro tem lá o CREA. Então, vocês têm que habilitar. Pegar seu número lá do CREA, você habilitou. Pegou seu número lá do Conselho dos Técnicos, você habilitou. Então, você passa a ser habilitado. Capacitado. Pessoal, vocês estão fazendo um curso. Você vai sair com um curso aí de técnico em eletrotécnico ou de engenheiro eletricista e a empresa, ao chegar lá na empresa, a empresa já vai te mandar direto no campo para executar uma atividade? Só se o diretor da empresa for doido. Porque você o quê? Você foi só qualificado. Você não tem
experiência nenhuma. É o que a maior parte do profissional que trabalha que vai entrar na, na área elétrica tem medo. Eu estou fazendo curso técnico em eletrotécnica e não tenho experiência nenhuma prática. Você vai pegar a experiência prática onde? Lá na empresa. O engenheiro, ele vai ter um maior conhecimento onde? Na empresa. Não tem como um engenheiro eletricista fez 5 anos de curso, pegando todas as áreas e chegava assim, não, eu tenho que ter conhecimento sobre essa área aqui, essa, todas as áreas. Não existe nenhum engenheiro que conheça todas as áreas elétricas, que tenha um conhecimento. Tem algumas empresas, por exemplo, que pega lá a parte de BT, a parte consumidora, e você pegar, por exemplo, a fábrica de cimento, a Novo Norsk e a Coteminas aqui. Eles têm a parte consumidora, né? Que é a parte ali de 220, 380 ou 127, 220. Eles têm a parte de média tensão, que é os 3.800. Eles têm a parte da subestação lá. Eles têm uma subestação. Eles têm uma linha de transmissão. E eles têm quase todas as áreas, só não tem a geração. Mas eles conhecem tudo? Não. Normalmente é o quê? É dividido entre os profissionais. Porque não tem jeito de um profissional conhecer todas as áreas, não. Você pegar aí um profissional, por exemplo, da área de eletrotécnica, por exemplo, da área do sistema elétrico de potência, dificilmente você vai ter um profissional que estudou o sistema elétrico de potência e que vai dar aula para vocês, por exemplo, na área de eletrônica. Ou vice-versa. Pode acontecer? Pode. Da pessoa ter aquele conhecimento, mas é muito pouco. Capacitação. Capacitação, pessoal, que você chega na empresa, a empresa vai te capacitar. Ele vai pegar o técnico, mas ó, no mínimo para você trabalhar desacompanhado é 2 anos. Então você vai ficar ali sendo acompanhado, ó, constantemente. O engenheiro, toda atividade, tudo que ele fizer, vai ter alguém ali para acompanhar, ó. É dessa, nós trabalhamos dessa forma. Então, você não vai chegar e já te jogar direto, não. Vai ter um tempo de você o quê? Você capacitar, sendo orientado por quem? Por uma pessoa autorizada da empresa. E a partir de que momento você passa a ser autorizado? A partir que você tem sua qualificação, você tem sua habilitação, você tem sua capacitação, aí a empresa vai te autorizar a executar aquelas atividades. Então, isso que é qualificação, habilitação, capacitação e autorização. Pessoal, tem uma... eu coloquei essa foto aqui, eu vou perguntar para vocês. Eu sei que quem é da área vai chegar e vai dizer, professor Barroso, isso aí é um fio neutro. Por quê? Eu sei que aqui o primeiro de cima aqui é o neutro, fase A, B e C, ou RST, como cada um queira dizer.
Aí eu pergunto para vocês, esse fio está ligado ou está desligado? Ele está energizado ou desenergizado? E aí, pessoal? Tem como eu saber se ele está desligado ou não, gente? Não tem, né? Não tem como. Pessoal, se eu tenho um cabo partido, eu nunca vou saber se ele está desligado ou não. Por quê? Porque toda a parte elétrica, ela não faz barulho, ela não tem cheiro, ela não tem cor, ela não se vê. Ou seja, se tem um fio partido no local, pessoal, não importa quem esteja lá, eu tenho que o quê? Pedir socorro, avisar a CEMIG, avisar o corpo de bombeiro. Vocês já viram como é que o corpo de bombeiro trabalha em eletricidade? Já aconteceu, tinha um vídeo, o cara agarrado lá, tá lá, ó, preso. Aí o cara chegou embaixo, chegou pro cara do corpo de bombeiro, ó, aquele cara vai morrer. Ele só falou, e vai mesmo. Você não vai fazer nada? Vai fazer o quê? Que eu morra lá junto com ele? Não, primeiro tem que esperar a empresa de energia chegar e desligar. Aqui, perto, aqui em Juramento, no... já tem alguns anos isso, caiu um fio de média tensão dentro do rio. Aí, uma mãe que morava lá do lado, pegou os 3 filhos e foi lavar roupa no rio. Olha que ela tá lavando roupa, enquanto ela lavava a roupa num poço embaixo, os 3 filhos foram brincar mais em cima. Hora que um entrou, deu aquele grito. O outro correu para ajudar. Deu um grito também. O mais velho, a hora que viu aquilo, correu e foi ajudar. Um grito também. A mãe correu para ajudar. Foram 4 mortes. Ah, Barroso, mas a rede, ela não tinha que desligar, não? Quando cai um fio no chão, esse fio, ele não teria que desligar? Gente, teoricamente, sim. Na prática, não. Por quê? Porque vai depender de quê, gente? Da resistência ali. Um fio só, se não tiver uma resistência, não tiver uma diferença de potencial ali no sistema, ele não vai desligar. Já aconteceu, por exemplo, eu já vi um cabo ficar partido no chão, em cima de uma areia, ele ficou 2 dias lá ligado. A areia virou vidro. Por quê? Dependendo da resistência ali da terra e a distância de um aterramento ali, aquela rede, ela vai enxergar a chave, vai enxergar aquela rede ali, o que aquele cabo caído, aquele curto, como uma carga.
É a mesma coisa você pegar, fechar um curto aqui muito longe de um disjuntor. Às vezes o disjuntor não desarma, porque ele vai enxergar aquele curto ali como uma carga. É um curto pequeno. Então, quando tiver uma situação dessa, não adianta, é isolar um local. Já aconteceu comigo, na época, eu era eletricista responsável pela localidade de Rio Pardo de Minas, caiu, o pessoal me ligou a Barroso. Tem um fio partido aqui, isso 4 horas da manhã, lá tinha uma empresa chamada Gerdau, e o pessoal ia trabalhar de madrugada lá para o reflorestamento. Tem um fio partido em tal local. 4 horas da manhã eu fui lá. Cheguei lá, o fio partido, e pelo meu conhecimento eu vi que ele estava ligado. Não tinha ninguém na rua, tudo deserto. Foi mais ou menos nessa época, um frio de matar. Eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Eu tive que ficar lá de castigo até aparecer uma outra pessoa para mim pedir para ficar olhando o local até eu ir avisar a polícia para ir lá ajudar aquela pessoa, ficar no local observando para não deixar chegar ninguém perto, até que eu pudesse abrir a chave. Porque à noite poderia chegar alguém, tropeçar ali e era tchau. Então, a situação de risco é muito grande. Então, você nunca vai saber se um fio partido, se ele vai estar energizado ou não por causa disso. Aqui há uns acidentes que não de acidentes, mas deixa para lá. Outro ponto, pessoal, importante, as intervenções em instalações elétricas. Com tensão igual ou superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua, somente poderão ser realizados por trabalhadores que atendam o que estabelece a norma. Então, inferior a 50 volts, eu não preciso do que fala lá. Não. Por quê? Logo ali na frente, nós vamos mostrar por quê. Agora, os trabalhadores que tratam o item anterior, igual esse item, devem receber treinamento de segurança para trabalhos com instalações elétricas energizadas, com currículo mínimo, carga horária e demais determinações estabelecidas no anexo 2, que fala ali dos treinamentos. Ah, Barroso, mas, moço, tem um menino que faz instalação elétrica lá na minha casa, não tem treinamento, não. Como diz, é o verdadeiro Zé Faísca. Se acontecer um acidente, quem é o responsável? Você é um corresponsável. Mas a norma fala o quê? As operações elementares, como ligar e desligar circuitos elétricos, realizadas em baixa tensão, com materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado de conservação, adequados para a operação, podem ser realizados por qualquer pessoa não advertida. Gente, somente ligar e desligar o quê? Ligar e desligar um disjuntor. O disjuntor lá de sua casa, ele está protegido. Qual o risco que eu tenho de ligar e desligar ele se eu tiver belezinha? Nenhum risco. Mas é o quê? É só isso que a norma fala. Ah, mas eu vou trocar uma iluminação, umas lâmpadas lá. Eu tenho que ter um treinamento para isso. O que você vê é o quê? Ó, Barroso,
troco lâmpada, não desligo rede, não. Eu dou manutenção de chuveiro, eu troco direto. Você vê, hoje em dia, o quê? Em 2019, houve 120, acho que 8 ou 29 mortes até julho com rede elétrica em unidades consumidoras. Essas manutençãozinhas besta, a pessoa vai fazer uma manutenção, o que acontece? Eu vou fazer uma manutenção no meu chuveiro. Moço, coisinha simples. Vou lá, eu estou sozinho em casa, vou lá, desliguei o disjuntor, vou lá e faço a manutenção. Não preciso mais nada. Ou vou trocar uma lâmpada, basta eu ir lá no disjuntor e desligar. Aí o que acontece? Você está lá dando a manutenção no chuveiro, aí chega seu primo, seu irmão, seu tio e sua mãe, aqui olha, chega lá, tenta ligar a lâmpada, ó, não tem, vai ligar a televisão, ó, não tem energia não. Qual a primeira coisa que ele faz? Vai no disjuntor. E já vai fazer o quê? Vai ligar o disjuntor. E o que acontece? Tá o bestão lá metendo a mão. E isso, gente, isso é constante. Não tem jeito, o cara isso já é natural nosso. Faltou energia, eu não vou em todos os cômodos da casa verificar se alguém está dando uma manutenção, não. Eu vou onde? No disjuntor. Eu já sei onde são os disjuntores. Eu já sei onde é meu quadro de distribuição. Então, toda pessoa para fazer uma manutenção em casa, ele tem que ter uma experiência. Ele tem que ter o conhecimento. Ele tem que chegar ali, ó. Ah, meu Barroso, mas vem cá, um disjuntor desligado, o que pode ser feito para não ligar? Simples, tem um buraquinho lá de colocar um cadeado. Não deu, não? Pega um pedaço de arame, ó, e amarra ali, coloca o adesivo ali para não ligar. Não liga essa chave, não, eu estou dando uma manutenção. Já os trabalhos ingresso na zona controlada deve ser realizada mediante procedimentos específicos, respeitando as distâncias previstas. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho, se der tempo, gente, porque eu vou falando, às vezes eu empolgo e falo muito. Então, pelo jeito, não vai dar para a gente falar muita coisa, não. Mas vamos lá. Aí, qualquer coisa, eu não sei até que tempo que vai, se pode ir até às 8 horas e a partir de 8 as perguntas, ou se acaba antes. Mas aí a gente vai seguindo. Aquilo que eu já falei com vocês, os serviços em instalações energizadas, eles devem ser suspensos de imediato na iminência de ocorrência que possa colocar o trabalhador em perigo. Então, se tem uma situação ali de perigo, vão parar tudo, até que aquela situação seja regularizada. Sempre que houver inovações tecnológicas, ou entrada em operação de novas instalações e equipamentos, devem ser previamente elaborada análise de risco, desenvolvidos com circuito desenergizado
e respectivos procedimentos de trabalho. Então, toda vez que houver instalação de um novo equipamento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um treinamento para a minha equipe com o circuito desligado, para seguir o procedimento. Por quê? Para que não ocorra um acidente. No caso, o responsável pela execução do serviço, ele deve suspender as atividades quando verificar situações ou condições de risco. Quando sua eliminação ou neutralização imediata não for possível. Aqui eu coloquei essa foto para vocês verem um trabalhador, igual eu falei do acidente lá. O cara foi, aquele último acidente que houve, foi colocando esse lençol. Então, a pessoa ele tem que ser o quê? Treinada. Segundo a NR10, somente são consideradas as instalações elétricas liberadas para trabalho mediante os procedimentos apropriados, obedecendo a sequência abaixo. Lembra que eu falei com vocês que aplicava o que antigamente existia só o ASTA? Abrir, sinalizar, testar e aterrar? Já com a nova NR10, não. Passou primeiro o quê? Primeiro, o seccionamento, que é o quê? O desligamento. Primeiro você desliga. Depois o quê? Colocar um impedimento de reenergização. Ah, Barroso, vem cá, e se não tivesse como impedir? Gente, todo equipamento de abertura, ele tem que ter um modo de impedimento de reenergização. Ah, a chave lá do poste lá, do transformador, como é que faz para impedir? Simples, você tira o cartucho. Não tem aquela banana lá em cima? Aquilo lá é um cartucho porta-fusível. É só retira aquele cartucho. Ah, tem uma chave faca lá dentro da subestação. São 3 chaves que tem que abrir o manual. Lá tem um lugar de colocar um cadeado. Aí você coloca o cadeado e fica com a chave. Constatação da ausência de tensão. Eu tenho que pegar testador de tensão e testar lá para ver se está ok. Instalação do aterramento temporário com equipotencialização dos condutores do circuito. Um aterramento temporário, você sabe o que é, né? Todo mundo aí sabe? Pessoal? Pessoal, quando você vai trabalhar numa rede, igual colocou aqui, ó, a rede só é considerada desenergizadas a partir deste momento. O que existe uma diferença entre desligada e desenergizada? A rede desligada, eu cheguei lá, desliguei a rede, ela está desligada. Aí, para estar desenergizada, eu tenho que seguir todo esse procedimento. O aterramento temporário, gente, é um equipamento que você vai colocar na rede para você ficar no mesmo potencial. Igual a pessoa vai trabalhar em um poste. Então, ele faz uma conexão
de um cabo ligando as 3 fases da média tensão, ligado no neutro, ligado nas fases de baixa tensão, ligado no poste para deixar o poste na mesma potência, ligado num aterramento embaixo. Se for numa rede rural, você pega uma haste e coloca ali. Se for numa rede urbana, como a rede urbana tem vários aterramentos, que o próprio aterramento das unidades consumidoras já tem uma haste, então você pode somente fazer a conexão no neutro e deixar ali no chão. Por quê? Como todos nós sabemos, todos nós temos uma resistência. A resistência do nosso corpo é, em média, de 1.800 a 3.500. Normalmente, as mulheres têm uma resistência menor. E a resistência do condutor é 0,00005 ali, alguma coisa. Então, é uma resistência que muito pequena. Então, onde se fechar, se chegar um desavisado lá, se chegar alguém fechar aquela chave, uma chave ali que vai na rede ali, o que vai acontecer? Vai fechar um curto ali na rede, você vai estar super protegido, porque tem um cabo ali que está ligado ali, que tem uma resistência muito pequena, que os elétrons vão passar por lá, sua resistência é muito grande para eles passarem, então você não vai ter problema nenhum. A pessoa que fechar lá vai levar vamos dizer assim, vai fechar um curto lá, vai receber um curto na cara, mas você não tem nada. Então, o condutor de instalação de aterramento temporário é uma proteção para o trabalhador. Ele sempre, quando ele vai trabalhar, ele coloca numa rede desenergizada, ele tem que colocar um conjunto de aterramento. Proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada. Ué, Barroso, mas você não está falando de desenergização? Como que eu vou ter proteção dos elementos energizados? Pessoal, em determinadas situações, por exemplo, você vai trabalhar numa alta tensão no poste. Aí você, numa média tensão, desculpa. Aí você desligou a média tensão. Acontece em algumas situações, de a baixa estar energizada. Aí o que você tem que fazer? Você tem que colocar um lençol nas fases e protegendo todos aqueles elementos que estão energizados. E, por fim, instalação de sinalização de impedimento de reenergização. Ou seja, você tem que colocar uma sinalização, aquela chave mesmo, ó, não opere essa chave. Para indicar que você está trabalhando ali no circuito. Ok? Barroso, e a situação, como é que eu vou poder, quando que eu posso ligar essa chave? Quando que eu posso autorizar para reenergização? Primeiro, retirada de ferramentas, utensílios e equipamentos. É uma situação, gente, que acontece vários acidentes por causa disso. A pessoa vai lá e faz a atividade. Tudo belezinha. Aí o que acontece? Esquece uma chave inglesa, uma chave de fenda, um alicate lá dentro. Aí na hora de ligar, ele vai ver aquilo.
Aí ele corre lá para tirar. É a hora que acontece o quê? O acidente. O mesmo, já teve um acidente que aconteceu, lá foi na região de Santo Antônio do Retiro. O pessoal fez uma rede lá e mudou. Teve que mudar, atendia um consumidor e passou a atender vários outros consumidores. Aí eles mudaram a chave de local. No dia que o pessoal foi receber a rede, eles viram a chave inglesa em cima do poste. Aí o técnico da CEMIG falou com o cara da empreiteira, ó, tira aquela chave lá de cima. Ele falou com o menino, ó, fulano, sobe lá e tira a chave. E seguiram para frente. Na hora que eles chegaram lá na frente, só viram o grito. Que eles olharam, tá o cara, a sorte que o cara estava de pendurado lá. A rede, eles tinham mudado a chave local, eles esqueceram desse ponto e o cara acidentou. Na época da Biobras aqui, o pessoal fez uma atividade, no final, é que foi ligar a chave, o cara viu um alicate, uma chave de fenda lá dentro. Entrou para tirar. Foi no momento que o eletricista fechou a chave. Esse morreu. Então, tem que tirar tudo antes. Não tirou? É melhor que fica lá e na próxima programação retira. Não vai dar uma de herói, de bonzinho para... Ah, não vou perder uma chave de fenda, vou perder uma chave inglesa, não. Porque você pode perder sua vida por uma coisa muito simples. Retirar da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos. Ou seja, todo mundo que não estiver envolvido ali na hora da realização, casca fora daqui. Sai fora. Fica aí de lado, ó. Remoção do aterramento temporário. Destravamento se houver irrigação do dispositivo de seccionamento. Pessoal, uma coisa que acontece muito referente a isso, de reenergização, é a questão, o pessoal pega muito no tempo. Todo esse procedimento, às vezes, ocorre você perder ali, por exemplo, 1 hora e meia. Às vezes, a atividade em si mesmo, a atividade é 5 minutos, 10 minutos. E aí, fica aquela cabeça, não, eu vou ganhar tempo. Aconteceu, um tempo aí atrás, 2 eletricistas foram fazer um serviço, troca de um isolador de pino, aquele isolador que fica em cima do poste, aquele último lá em cima na média tensão, e a chave para desligar ficava a mais ou menos uns 6 quilômetros, e a estrada muito ruim, e tinha que deixar o carro e andar mais uns 500 metros para fazer o serviço, para fazer o desligamento, para fazer aquele serviço. Então, eles combinaram, era de frente a uma fazenda, combinaram assim, não, vamos fazer o seguinte, hora que eu vou lá desligar, e você fica aqui. Aí eu vou desligar, você espera 10 minutos, que é o tempo de eu colocar o aterramento, que é uma rede monofásica, o aterramento monofásico é rapidinho, e aí você vai lá e faz o serviço. Beleza? Tá, tranquilo. Assim eles fizeram. Ficou o cara lá, a fazenda lá de lado, né? Pediu o dono da fazenda para ligar a lâmpada, assim, deixa aí, quando apagar, você grita aqui e me avisa.
Ele, tá bom. Passou mais ou menos uma hora e pouquinho. O fazendeiro, a lâmpada apagou, olha aqui para você ver. Beleza. O sujeito subiu em cima, trocou o isolador. Olha que ele está acabando de descer. Chega o colega dele com um palmo de língua para fora. Ó, não troca o isolador não, porque eu não consegui. O carro caiu num buraco ali e eu não consegui tirar ele. Mas eu já troquei o isolador. Que ele olha para trás, a lâmpada acesa. Eles ligam para o sistema e falam assim, ó, teve uma interrupção de energia aí de 15 minutos. Foi os 10 minutos que ele esperou e os 5 minutos da troca. Senão, seria mais um na estatística. Então, gente, não adianta, tem que seguir o procedimento. Se você não seguir esse procedimento aqui, pode acontecer, pode, um milagre. Esse aí foi um milagre. Mas, provavelmente, você não vai ter uma segunda chance. A pessoa, o engenheiro responsável, você vai receber um processo. Hoje, os processos é assassinato mesmo. Você é responsável pelo trabalhador. Pessoal, igual eu falei com vocês, o que é zona de risco, zona livre, zona controlada? Aqui, eu tenho um condutor. Aí, o que acontece? Eu tenho uma parte energizada. Eu tenho um ponto aqui, ó, que vai ser o quê? Minha zona de risco. Ali, eu estou trabalhando na zona de risco. Eu tenho que ser o quê? Treinado para trabalhar naquela área. Eu tenho o quê? Uma zona controlada. É o quê? É uma zona restrita ali que qualquer um pode passar. Ela é restrita. E fora, eu tenho uma zona livre. Se eu pegar ali, por exemplo, eu falei como exemplo lá, a subestação consumidora lá do Instituto. Não sei se o pessoal já levou vocês lá dentro. Eu tenho lá dentro o quê? Os condutores lá, dentro lá já tem, só que lá, no caso, eu tenho uma grade. Dentro da grade, eu tenho o quê? Um condutor. Próximo àquele condutor, eu tenho o quê? Uma zona de risco. Aí, fora da zona, na grade ali, eu tenho o quê? Uma zona controlada. Aquela zona controlada é o quê? Ela recita ali a trabalhadores autorizados. A pessoa entra ali só mesmo para fazer algum serviço. Aí, fora ali da subestação, eu tenho uma zona livre. Todo mundo pode passar ali. Existem algumas situações que o que acontece? Que eu posso colocar ali uma barreira, uma isolação, uma barreira ali, que eu consiga aumentar minha zona livre. Então, em algumas situações, eu posso colocar uma barreira. Vamos ver se eu coloquei alguma. Ah, coloquei não. Achei que eu tinha colocado umas fotos aqui na outra apresentação, só que eu tinha outra apresentação, só que era muito grande. Aí eu tirei. Aqui, gente,
eu tenho as distâncias, a delimitação entre zona de risco e zona controlada, e a zona livre. Olha aqui, ó, menor que 1 kV, 20 centímetros. A zona livre, 70 centímetros. Então, se eu tenho um fio ali de média tensão que não esteja isolado, eu tenho, se eu não tenho conhecimento, tenho que ficar ali a no mínimo 70 centímetros. A média tensão, 10 e 15 kV. 1,38 centímetros. Então, eu tenho que ter aquela distância ali. Gente, colocando essa distância, o quê? Em situação normal. O fio partido é outra coisa. Ah, Barroso me falou que é 1,38, que eu tenho que ficar da média tensão. Ó, a terra ali está molhada, eu posso chegar a 1,38. Vai que é uma situação bem diferente, ok? É em condições normais, essa faixa de delimitação. Eu falei com vocês o que é um choque elétrico. É uma perturbação de natureza e efeitos diversos que manifesta no corpo humano, onde circula uma corrente elétrica. E o corpo humano vai seguir o quê? Ele vai como um condutor. Então, vai passar uma corrente elétrica ali pelo corpo humano. Pessoal, só para vocês terem uma noção, pega aqui, por exemplo, uma resistência 0,1 a 0,5 miliampere. Então, você vai ter uma leve percepção. 0,5 a 10. Você vai ter uma tetanização ali no braço, levezinha. 10 a 30. Ela não é perigosa se interrompida em menos de 5 segundos. E quando é pequena assim, normalmente a pessoa solta de uma vez. Passou disso, gente, já é uma situação de risco. Aquilo que eu falei com vocês, o nosso corpo, ele possui uma resistência de 1.800 a 3.500 ohms. Então, se eu pegar aqui, coloca aqui por baixo, que eu tenho uma resistência de 2.000 ohms. Então, se eu pegar uma corrente, uma tensão de 50 volts e dividir por 2.000, eu vou ter o quê? 25 miliamperes. Então, não tem problema nenhum. É por isso que é considerado tensão de risco, a pessoa tem que ter o treinamento a partir de 50 volts em corrente alternada. Se você pegar 120 volts aqui, vai dar 60 miliamperes. Já é uma situação de risco. Pessoal, só acabando aqui esse pedacinho, só para vocês terem uma noção. Onde, quando é fechado, o problema pior que existe com curto é o quê? O local que vai passar a corrente. Olha aqui, ó. Se fecha na cabeça aos pés, ó por onde que passa. Coração. Se liga da mão aos pés, coração. De uma mão no outro, coração. Da cabeça a mão, coração. E um pé no outro, aí já elimina. Mas o risco já é menor no coração. Mas toda pessoa que sofreu um choque elétrico, o mínimo que seja, ele deve fazer um eletrocardiograma. Justamente por isso. E ele tem que ficar em observação para
que possa ser feito uma melhor verificação da situação dele. Pessoal, só uma conclusão, igual eu falei com vocês. Em tratando de eletricidade, o que nós temos mesmo é a prevenção, é o planejamento, é a análise de risco. Porque a eletricidade, ela não admite improvisações. Não existe aquela coisa, não, é só um ajeito técnico. Não é gambiarra, não, é um ajeito técnico. Eletricidade não aceita jeito técnico. Então, vocês como técnico, vocês como engenheiro, vocês da área, não vão fazer ajeitozinho ali, não. Porque vai provocar um acidente. Ela não tem cheiro, não tem cor, ela não é quente nem fria. Então, a eletricidade, ela é fatal. Então, nós temos que tomar o quê? O máximo de cuidado possível. E trabalhar tudo dentro da norma. Ok, pessoal? Agora a gente vai dar início às perguntas que foram mandadas no chat. Rafael Magalhães perguntou: para efeito de estágio, posso colocar essa palestra com conhecimento em NR10 ou teria que fazer um treinamento de 40 horas? Não. Conhecimento de NR10 é as 40 horas. Você pode colocar como um treinamento. Treinamento de NR10, não. Ok, obrigada. Eduarda Macice perguntou: boa noite. POP seria a mesma coisa que PPT? POP, POP, Sim. CTC. POP seria a mesma coisa que PPT? Eu não sei o que é CTC. O POP é Programa Operacional Padrão. É o procedimento de execução de uma atividade. Não, o PPT, aí no caso, é permissão para trabalho. Já é uma coisa diferente. A permissão de trabalho é um documento para executar uma determinada atividade. Já o Programa Operacional Padrão é um documento que tem todo o passo a passo daquela atividade, onde a forma como você tem que seguir. O que acontece? Antigamente não existia Programa Operacional Padrão. Aí as empresas, por exemplo, vamos citar, por exemplo, aqui a RIMA. Aí tem a RIMA aqui em Capitão Enéas, tem a RIMA em Bocaiúva e tem a RIMA lá em Vaza da Palma. Aí tinha, por exemplo, um eletricista. E tinha uma atividade ali, por exemplo, que cada um executava de uma forma diferente. Capitão Enéas executava de uma forma, Bocaiúva executava de uma forma e Vaza da Palma executava de outra forma. Aí acontecia de um profissional de uma área ter que atuar na outra, na outra localidade. Igual, por exemplo, Capitão Enéas tinha que executar uma atividade em Bocaiúva. Aí, o que acontecia? O risco de acidente é muito grande, porque um trabalhava de uma forma e o outro trabalhava de outra. Aí, as empresas, o quê? Jogou um programa operacional padrão. A mesma forma que Capitão Enéas executa, tem que ser a mesma forma que Bocaiúva executa, e a mesma forma que Vaza da Palma executa. Assim como todas as empresas, igual, por exemplo, a empresa de distribuição, a mesma, por exemplo, uma ligação, do mesmo jeito que aqui em Montes Claros executam a ligação de unidade consumidora, lá em Divinópolis segue o mesmo procedimento, executa da mesma forma.
Ok, obrigada. Rafael Magalhães, ele tinha feito ele falou assim, por curiosidade, foi mencionado mais cedo que o corpo feminino ele tem uma resistência menor que o corpo masculino. O senhor saberia dizer qual o motivo disso? É questão resistência mesmo do nosso organismo. O organismo feminino, ele é um pouco mais frágil. Igual, por exemplo, o homem, quando ele é alcoólatra, por exemplo, o organismo dele, ele é bem mais frágil, a resistência dele é bem menor. Tem aqueles, por exemplo, aqueles trabalhadores braçais, que às vezes tem o organismo bem resistente. Igual, por exemplo, já aconteceu trabalhar com um senhor que ele pegava em 220, ele não sentia nada. E teve uma vez que, trabalhando junto, nós recebemos uma reclamação que uma cerca elétrica de uma subestação estava dando choque. Aí ele chegou lá e falou assim, não, Barroso, está normal. Só que eu, inexperiente, na época, novo, em vez de pegar o voltímetro e ir lá medir, não. Cheguei e meti a mão. A hora que eu meti a mão, ela me deu um tapa, eu caí uns 2 metros de distância. Quer dizer, por causa da resistência da parte da mão dele, não é do organismo. Mas o organismo dele também, a resistência seria talvez bem maior que a minha. Mas o corpo da mulher, ela tem uma resistência menor. Ok, muito obrigada. Bom, então as perguntas estão encerradas. Agradeço pela presença de todos no evento. Foi uma oficina muito interessante, ministrada por Barroso. Gostaria de agradecer especialmente ao professor Barroso, que deu um pouco do seu tempo para compartilhar conosco as suas experiências, o seu conhecimento. Muito obrigada. É uma pena que o tempo seja muito pequeno. Deixou muita coisa ali que eu tinha programado para passar para vocês. Eu tinha antes feito a programação, tinha colocado os vídeos, mas ficou muito pesado também. E também não ia dar tempo, ia ter que tirar mais alguma coisa. Mas eu agradeço a participação de vocês. Tem aqui não sei se vocês anotaram, o meu e-mail. Aí, se precisarem, josé.barroso@instituto.ifnmg.edu.br. Aí, se tiverem algumas dúvidas, pode me mandar que eu responderei assim que possível. Igual eu falei, não existe ninguém que conhece tudo na área de segurança, na área elétrica. Mas o que a gente puder responder, a gente está aí. Sim, sim. Muito obrigada a todos pela presença e eu dou encerrada a nossa oficina sobre NR10. Obrigada a todos. Tenham boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.